Quero cumprimentar a todos os amados amigos e irmãos que me ouvem nessa tarde. Uma excelente tarde de domingo, glórias a Deus, um excelente domingo para todos. Talvez você vai me ouvir na segunda ou na terça, mas que seja o dia que você estiver ouvindo essa mensagem, que esse dia seja excelente na sua vida. Mas especialmente para as pessoas também que vão ouvir neste domingo esta palavra, eu quero deixar um convite para você neste dia. Logo mais à noite vai ter culto na igreja mais próxima de você, não importa que é Assembleia de Deus, Deus é Amor, ou Batista, Presbiteriana, não importa, o que importa é a presença de Deus, o que importa é você buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, buscar ouvir a palavra do Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero convidar você nesse dia para você ir a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa ou até longe, se você se identificar mais com a igreja, mas não deixa de ir à casa do Senhor, não deixa de buscar a presença do Senhor. Como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Em outra oportunidade ele disse que é melhor estar um dia na presença, nos átrios da casa do Senhor, do que 1000 dias em outros lugares. Então por isso que eu te convido neste dia para você visitar a casa do Senhor e glorificar o nome do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, e eu creio que você vai receber uma palavra de conforto para o seu coração, uma palavra de ânimo, que você vai sair de lá com o coração cheio de alegria, porque a verdadeira alegria de uma pessoa não está talvez num vício, não está talvez em algo material, mas sim na presença do Senhor, sim na promessa que o Senhor deixou para nós, que é derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Então, se você quer receber a alegria do Espírito Santo do Senhor, confessa ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E essa mensagem que eu vou deixar para você nessa tarde é uma mensagem de salvação. É um versículo muito conhecido, não é novidade para muitas pessoas, que é muito conhecido, mas é o maior convite que tem para a humanidade nos dias de hoje, anterior a hoje e futuramente até a volta do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3 e o versículo 16. É um versículo muito, muito conhecido, que se diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui esse versículo da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que Deus, na sua infinita misericórdia, ele desfez, ele desenfeitou a sua glória e mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por você, para morrer por mim. Muitas das vezes algumas pessoas já me indagaram, já me perguntaram, mas irmão, por que fala que Jesus morreu por nós? Explique-me por gentileza. Daí eu falo, porque antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, tinha que uma vez por ano o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, que ela era atrás de um véu, num lugar santíssimo, que era dentro do templo. Estava dentro do templo, daí tinha lá o púlpito, o altar do templo, que era o lugar santo, e atrás do altar tinha outro lugar chamado lugar santíssimo, o santo dos santos, aonde estava a arca do concerto. E por trás, a arca estava por trás de um véu, que ninguém podia ver a arca, a não ser o sumo sacerdote, que ia lá uma vez por ano oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo de Israel, pelo pecado de toda aquela geração. Então todo ano aquele sumo sacerdote, ele entrava neste lugar, era cingido sobre o seu lombo uma corda amarrado ali e um sino, a qual ele entrava e ficava ali o sacerdote, os levitas lá fora, segurado ali, pegado, tinha a ponta da corda, que se acaso aquele sino parasse de bater por um tempo
meio prolongado, além do limite, eles puxavam a corda porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele não estava talvez preparado para entrar naquele lugar santo. Ele tinha que estar com a vida santa, com a vida purificada na presença do Senhor, porque senão ele não aguentava, ele não suportava a presença de Deus naquele lugar, ele não suportava a glória de Deus que é na presença da arca. Então, quando isso acontecia e o sumo sacerdote morria, ficava um ano sem oferecer sacrifício para o povo, e no outro ano só que ia oferecer de novo sacrifício pelo pecado do povo. E tem um detalhe, aquele sacrifício, ele não era para apagar o pecado do povo, aquele sacrifício ele só cobria o pecado do povo, ele só cobria, ele só tampava o pecado, mas num determinado momento, Deus, ele desfez, ele desempenhou a sua glória e enviou o verdadeiro cordeiro, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem pecado, um sumo sacerdote, a qual ia se sacrificar por mim e por você. E quando ele se sacrificou, quando ele entregou-se para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, a Bíblia disse que o véu do templo se rasgou. Aonde estava ali a arca, aquele véu se rasgou de cima para baixo. Não é de baixo para cima para dizer que é a mão do homem que rasgou, mas foi de cima para baixo, dizendo que é o próprio Deus que rasgou, dizendo que não precisa mais de oferecer sacrifício para cobrir o pecado do povo, porque foi oferecido um sacrifício vivo, um sacrifício puro, sem mácula, um sacrifício a qual ele não ia só cobrir, mas ele ia pagar o pecado da humanidade. E não era só o pecado da humanidade daquela época, mas era o pecado da humanidade que já tinha passado desde Adão até a época a qual o Senhor virá para buscar o seu povo. Então ele apagou o pecado desde o princípio até o fim do mundo. Então o Senhor morreu para que você tenha direito da vida eterna. Então está escrito lá em João 3,16, aonde lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você quer, se você almeja essa vida eterna diante de Deus, então creia no Senhor, busque a presença do Senhor, busque a face do Senhor, vai à casa do Senhor, vai à igreja, ora, busca a Deus. Porque eu tenho que ir para a igreja? A Bíblia diz que você tem que ir para a igreja para estar em comunhão com Deus e com os homens. A Bíblia disse que nós, aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor, não tem parte sobre ele. Então nós temos que participar, e onde nós vamos participar é na casa do Senhor, onde nós vamos participar uma vez por mês, a qual a Santa Ceia é simbolizada no Apocalipse como frutos, ali aquela árvore que está à beira do jardim lá no céu, que produz 12 frutos por ano, que é um fruto por mês, que hoje é a Santa Ceia, a qual nós participamos do corpo e do sangue do Senhor para nós termos vida espiritual no Senhor Jesus. Então eu quero deixar para você esse convite neste dia: vá à casa do Senhor, vai lá, glorifica, louva o nome do Senhor, aceita o Senhor como seu Salvador, para que você tenha alegria, para que você tenha vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, e eu vou continuar sempre aqui fazendo essa mensagem para Deus continuar tocando no seu coração. E compartilha esse vídeo para que mais pessoas também vai procurar a presença do Senhor, procura andar no caminho do Senhor Jesus Cristo, e para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas, para que ninguém pereça, mas que todos tenham vida eterna no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente tarde e uma excelente noite na presença do Senhor também.